regimental aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero cumprimentar todos os membros desta comissão, deputado Altair Silva, nosso vice-presidente, deputado Mário Mota e todos que compõem a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Quero colocar a ata em discussão e votação, a 7ª reunião ordinária de 2023 da 20ª legislatura. Em votação, aprovada, sem manifestação de nenhum deputado contra. Então, vamos passar aqui a ordem do dia. Em atenção ao requerimento de autoria deste deputado, atuando sobre o número 0173/2023, estará aqui hoje, como já está aqui presente, né, nessa sessão da comissão, a senhora Sabrina Moraes, presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Santa Catarina, o SEI, SC, que prestará o esclarecimento sobre o Fundo Estadual do Idoso, o FEI, e também irá falar sobre a importância da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, o EBAP. Então, quero desde já cumprimentar aqui, né, a presidente, a senhora Sabrina Moraes, presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Muito obrigado pela sua presença em atender o nosso requerimento. Obrigada, deputado. Eu que agradeço o convite. É muito orgulho, muita honra participar aqui da Comissão de Políticas para o Idoso, né, da ALESC. Com certeza, temos que ter muita parceria aí em relação ao atendimento desse público, né, do público das pessoas idosas do nosso estado, que só tem a crescer aí diante da estimativa, né, que nós temos, né, de perspectiva de vida. Santa Catarina é um dos estados que mais tem essa perspectiva de vida, então o que nos leva a ter aí um envelhecimento mais prolongado, ativo, né, e saudável da nossa população, com todo orgulho para nós. Então, temos que pensar, sim, nessas políticas para as pessoas idosas. Tá certo. Por exemplo, eu tenho aqui uma pergunta, né? O Fundo Estadual do Idoso, que é o FEI, o que pode e o que não pode ser feito com este saldo? A senhora pode até falar, né, o saldo que nós temos ali do Fundo do Idoso e o que pode ser feito e o que não pode ser feito para o esclarecimento também dos nobres deputados, de todos nós aqui da Comissão do Idoso. Claro. Eu tenho aqui só um pouquinho, deputado, que eu estou abrindo o extrato certo para passar o valor bem fidedigno para vocês, que o extrato aqui foi tirado agora final do mês de agosto, tá? Então, nós temos um saldo aí o saldo da conta em 29 de agosto, tá? R$ 72.956.204,28. Esse é o saldo, né, do Fundo Estadual do Idoso, que tá em conta aí desde quando ele foi criado, tá? Então, só atualizando os valores, eu sei que tem alguns deputados que já encaminharam pedidos de esclarecimento para a Secretaria, para o próprio Conselho Estadual da Pessoa Idosa, em relação a um valor de aproximadamente 126 milhões, né? Mas esse valor eu acredito que os deputados tiveram acesso pelo PPA. E o PPA, no site do PPA, onde a gente preenche lá, aquele valor é uma estimativa. Então, esse valor de 72 milhões que eu passei para vocês, esse é o valor real com a data do extrato do dia 29 de agosto de 2023. Tá? Então, esse é o saldo que nós temos em conta para aplicação em políticas para a pessoa idosa no estado de Santa Catarina. Chega aqui também, né, presente nosso querido ilustre deputado Berlanda. Então, eu queria deixar aberto também ao deputado vice-presidente Mário Mota e a todos os membros da comissão que quiserem fazer a pergunta aqui à dona Sabrina, né, a presidente do Conselho Estadual do Idoso,
Então, 72 milhões, deputado Berlanda, existe no fundo do idoso. Então, conversando com ela, até o momento não foi feita nenhuma política, né, com esse fundo ainda. Isso, ele ainda não foi executado, tá? O que eu ouvi, porque eu assumi a presidência e estou à frente da política do idoso a partir de janeiro, final de janeiro desse ano, à frente da gerência de políticas para pessoa com deficiência e idoso do estado de Santa Catarina, e a partir do final de março, então, eu fui eleita presidente do conselho, assumindo também o conselho do idoso no estado de Santa Catarina. E quem é o órgão que regula, né, e normatiza o que pode e o que não pode ser feito com o recurso que nós temos em saldo é o Conselho Estadual do Idoso. Tá? Nós temos até que atualizar a nomenclatura, que a orientação agora é usar pessoa idosa, mas nós ainda não fizemos isso. Então, ainda utilizamos Fundo Estadual do Idoso, Conselho Estadual do Idoso. Tá? Então, assim, a pergunta que o deputado fez, né, em relação ao que pode e ao que não pode fazer com o recurso. A orientação que se tem em nível nacional é que se siga a orientação do que é executado com o recurso do FIA. O FIA é o recurso, né, o Fundo da Infância e Adolescência. Esses recursos, esses fundos, são 2 fundos especiais. Eu preciso que vocês entendam isso, né? Talvez eu comece a explicar por aí, para todo mundo ter o mesmo entendimento. Os fundos especiais são fundos que o governo pode alocar recurso, né? O próprio Estado, com fonte 100, os municípios têm os seus, podem alocar recurso, mas eles também recebem destinação de dedução fiscal, doações de pessoas físicas e jurídicas. Tá? Então, por isso que eles se chamam fundos especiais. O Conselho da Criança e Adolescente, que já o CONANDA, né, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, já tem esse fundo, essa política instituída há muito mais tempo do que a política do idoso. Então, para o idoso, é algo que é muito novo para a política do idoso. Então, toda a orientação que se tem é para que sigamos as orientações que são feitas com o Fundo da Infância e Adolescência. Esses fundos especiais, justamente por eles serem especiais, serem de destinação orçamentária, né, de pessoas civis, pessoas jurídicas do nosso Estado, de fora do Estado também, nós recebemos no Fundo Estadual doação de empresas da Amazônia, de outros estados do país, e de outras pessoas que não moram no estado de Santa Catarina também, ele passa por uma situação assim, ó, a orientação é para que seja algo inovador, algo extraordinário, ou seja, ele não é para ser, esse recurso não é para ser usado como é a obrigação da política de saúde, é a obrigação da política de assistência social, é a obrigação da política de educação, ter mais vagas em creche, ter mais vagas nas escolas públicas, né, do Estado ou dos municípios. Ele não deve ser usado para garantir isso, que é uma obrigação da política e dessas outras políticas e que já tem previsão para que aconteça. Por isso que a gente diz que ele é um fundo especial. Então, ele é usado para algo que é um plus, algo extraordinário, algo inovador, uma experiência nova. Tá? Então, quando se coloca, eu até tenho aqui, o CONANDA ele tem uma resolução, que é a resolução número 170, que traz claramente o que pode ser feito com o fundo da criança, da infância e adolescência e o que não pode. Então, eles têm exatamente esse cuidado. O que é a obrigação já das políticas que nós temos e o que nós podemos fazer a mais que não vai comprometer o orçamento do município ou do Estado ou do governo federal, porque também tem o nacional, com esse recurso. Né? O que pode ser o plus? Porque o básico, o executivo tem a obrigação de garantir para a população, certo? Nessa resolução 170, o Tribunal de Contas do Estado fez uma cartilha de práticas da gestão pública para a utilização dos recursos do FIA. Nessa cartilha aqui, é a base, né? Ela é a base que o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, quando criou lá a sua lei, né, tanto do Conselho quanto a lei de criação do fundo, colocou como itens as mesmas coisas que preconizam essa orientação aqui do Tribunal de Contas. Então, a questão de construção de equipamentos públicos, né, que seria o caso de centro-dia,
e LPIs, enfim, instituições desse gênero, que são obrigação do poder público, isso a gente tem certo cuidado para que aconteça, tá? Mediante essa orientação do Tribunal de Contas e por se tratar de um fundo especial. Agora, nós temos programas diversos para a pessoa idosa, que acontecem nos municípios, né? Cada município tem a sua política, né? Os seus programas locais, de acordo com as questões culturais, né? Com a necessidade daquela população. Então, esses programas podem, sim, ser custeados com o recurso do fundo estadual, por exemplo. Assim como podemos pensar num programa em nível estadual. Eu tenho exemplos aí de outros estados que têm, por exemplo, fizeram uma grande licitação, promovendo uma parceria com academias para promover, para estimular a prática de atividades físicas, né, que promove a questão da saúde, fortalecimento muscular, evitando a queda, então, das pessoas idosas. E foi feita uma grande licitação e pago com o recurso do fundo para que as pessoas frequentem e estimulem o envelhecimento saudável. Tá? Então, isso é uma ação que pode, né? Um exemplo apenas. Sim. Então, ficaria nessa questão. E aí, hoje, um apontamento que eu faço, uma observação que eu faço, e até foi pauta da nossa última plenária, agora no dia 29, esse saldo foi disponibilizado pelo Paulo, que ele é conselheiro e é também contador, ele que cuida da parte financeira direta do fundo. Nós fizemos o Conselho está fazendo uma avaliação, né, que seria o seguinte: nós vamos analisar agora, na nossa próxima plenária, no final do mês de setembro agora, desses 72 milhões, claro que muito dele é rendimento, porque o recurso está em conta, em aplicação, então é rendimento que temos aí. Mas nós queremos saber, por ano, quanto de destinação realmente tem entrado no fundo, porque esse saldo de 72 milhões é um saldo acumulado de anos, né? Então, nós temos que ter clareza e ter cuidado na destinação que vamos dar a esse recurso. Por que isso? Porque nós não podemos ficar, daqui a pouco, descobertos de recursos no FEI, né? Para ter aí políticas que são bacanas, que precisam de recurso, e nós não vamos ter recurso para disponibilizar para os municípios, para organizações da sociedade civil. Então, nós vamos fazer esse estudo agora. Por quê? Porque também nós já estamos um passo a mais. Nós estamos já com o objetivo de publicação de 2 editais. Um deles para entidades da sociedade civil cadastrarem aí projetos, né, programas de atendimento, principalmente em relação às ILPIs, que são as instituições de longa permanência aí para os idosos, né, os antigos asilos, e outro governamental, onde os municípios vão poder cadastrar projetos que executam nos seus municípios e receber esse recurso do fundo estadual diretamente no fundo municipal do idoso, para aplicação e execução do programa ou projeto. E tem prazo para esse edital? É nos próximos dias, meses? Nos próximos meses, deputado. Acredito que até no início de outubro a gente já tem uma previsão de publicação dos editais. Tá certo. Tem um deputado, acho que é o Mário Mota, né? Ah, tá. Pode falar, Vossa Excelência, tem a palavra. Presidente, uma boa tarde a todos os companheiros. A nossa convidada especial também, o nosso agradecimento. Cumprimento pelo trabalho que vem sendo feito a partir do ingresso dela à gerência específica e, naturalmente, à presidência da Comissão do Idoso. Quem levantou os números de 113 milhões próximo do mês de junho foi o nosso gabinete. E nós anunciávamos como uma projeção, evidentemente, porque não tínhamos, e ela foi corretíssima ao dizer que esse número era a projeção até então. Agora confirmada em cerca de 70 milhões. Assim 72. Como no Fundo da Infância, 72, em torno de 70 milhões, como eu disse. Assim como o Fundo da Infância e Adolescência, nós também levantamos cerca de 63 milhões, aliás, que estavam praticamente bloqueados no cofre do fundo. Eu respeito profundamente a ideia de se utilizar da melhor maneira possível esse dinheiro,
Mas eu também gostaria de compreender e pediria a ela que fizesse um breve relato do que aconteceu nos últimos 2 anos, porque também não me parece algo exequível que nós tenhamos milhões guardados no cofre do fundo e entidades e instituições necessitando, muitas vezes, de um dinheiro que é destinado exatamente a essa forma de trabalho. Eu tenho certeza de que a intenção atual é que os editais sejam publicados com mais frequência para que nós não tenhamos armazenado no cofre, tanto do Fundo do Idoso como da Infância e da Adolescência, tantos milhões, teoricamente. Há que se planejar, evidentemente, mas que a política possa dar conta de si. Então, eu sei, por exemplo, que no caso da infância e adolescência, nós tivemos problemas desde 2019, com a prestação de contas de projetos que ganharam os editais e que depois criaram problemas para a evolução, para a prestação de contas e bloqueavam a sequência de novos editais. Eu não sei se isso aconteceu no Fundo do Idoso. E, repito, não responsabilizo o atual governo e, juntamente com a Casa Civil, vem fazendo um esforço muito grande para resolver os problemas dos últimos 2 anos, nos 2 fundos, para poder dar conta da abertura desses editais. O meu raciocínio é correto, eu pergunto à nossa convidada especial e agradeço muito a sua atenção. Obrigada, deputado, pelos elogios aí. Eu, quando assumo uma pasta, eu assumo com tudo, com alma, com coração, então por isso que está andando. Tá? Tenho sido muito provocativa dentro da própria secretaria, em conversas diretamente também com a Secretaria de Estado da Fazenda, tá? Porque a angústia é nossa. Eu também não gostei de assumir uma pasta com algo com um saldo em conta parado, por um motivo assim, e uma causa que é justa e digna e que precisa de aplicação de recursos, como é a questão da política para a pessoa idosa. Né? Então, vou fazer um breve relato do histórico que eu tenho conhecimento, do porquê de não aplicação desses recursos, né, do Fundo Estadual do Idoso. No ano de 2019, que começou a entrar recurso nessa conta, então, do Fundo Estadual da Pessoa Idosa. No ano de 2020, aconteceu a pandemia e tudo meio que parou. Isso foi o que foi me relatado, inclusive as reuniões do Conselho da Pessoa Idosa, do Idoso, né? Conselho Estadual do Idoso. No ano de 2022, no dia 7 de janeiro de 2022, nós tivemos a publicação da Lei 18.334. Essa lei é uma lei que trata sobre o Fundo Social, tá? Ela institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Fundo Social, incorpora os fundos estaduais que menciona e estabelece outras previdências. Nessa lei, lá no finalzinho dela, no artigo 16, diz assim, ficam revogados, e tem vários incisos. O inciso 5, ele fala assim, ó, ficam revogados os incisos 2, 5 e 7 do caput do artigo 3º da Lei 17.355, de 20 de dezembro de 2017. O inciso 6º vai dizer, ficam revogados os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Lei 17.355, de dezembro de 2017. Essa Lei 17.000 é a lei que institui, que cria o Fundo Estadual do Idoso. E esses parágrafos que foram, esses incisos que foram revogados, eles tiram totalmente o poder de deliberação do Conselho Estadual em relação ao fundo. E isso, no meu ponto de vista, e no ponto de vista do próprio Tribunal de Contas e do Conselho do Estado também, tá? É algo muito grave. Por quê? Porque esse recurso ele não deve ser... deixa eu ver se eu vou achar a palavra correta para dizer aqui. Ele não deve ser gerido pelo Executivo. Tá? Não é a Secretaria de Estado ou a Secretaria da Fazenda que vai decidir o que deve ser feito com esse recurso, porque ele é um fundo especial. Então,
nacionalmente, nós já temos a orientação que o Conselho Nacional da Pessoa Idosa vai gerir e decidir no que vai aplicar o recurso que tem em conta. E o mesmo se aplica para nós. Porém, hoje, no estado de Santa Catarina, legalmente falando, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa não tem mais esse poder. Infelizmente, esse decreto, que foi publicado em janeiro de 2022, tirou esse poder do Conselho. E isso é algo que, aí, pensando por ele ser um fundo especial, com destinação de dedução fiscal, né, de pessoas físicas e jurídicas do nosso Estado, doação, muitas vezes, também de pessoas físicas e jurídicas, ele se torna meio que inconstitucional. Essa lei, né, que foi aprovada aí, tira esses poderes do nosso Conselho de deliberação, deixa toda essa arquitetura, digamos assim, de organização em relação à utilização do fundo inconstitucional. Então, nós já estamos tramitando um processo pelo SGPE, agora vai para a Fazenda, porque a Fazenda também precisa dar o parecer. Essa lei que eu comentei, a Lei 18.334, de 6 de janeiro de 2022, ela foi de autoria da Fazenda. Então, de lá que veio essa questão de revogar esses incisos que eu mencionei. Então, a Fazenda também vai se manifestar em relação à perda da revogação, né? Como se fosse, nós precisamos de volta o nosso poder para poder utilizar com tranquilidade, transparência e dentro da legalidade constitucional o recurso que hoje nós temos no Fundo Estadual da Pessoa Idosa. E, aliás, eu imagino seja um dos principais ativos de um conselho que é consultivo. Exato. Senão, o que faz do Conselho do Idoso se não for para opinar em casos como esse? Mesmo assim, a última observação que eu fiz na última reunião desta comissão, sob presidência do nosso querido Sérgio Mota, eu fiz essa observação. Eu também fiquei em dúvida se o Conselho tinha poderes, nesse momento, em Santa Catarina, para poder opinar. E acredito que, por ser uma lei estadual, ela precisa ser trabalhada novamente. Eu não sei se a Casa tem poderes para isso, uma vez que ela é de origem do Executivo, a partir da Secretaria da Fazenda, mas, imediatamente, precisamos nós orientar ou, pelo menos, cobrar da Fazenda que essa lei possa voltar a funcionar, dando atribuições ao Conselho, que justificam, inclusive, a sua exigência. Algo semelhante aconteceu com o Fundo da Infância e da Adolescência ou não? Não que eu tenha conhecimento, deputado. Daí teria que conversar mais com o pessoal com a Miriane, que é a gerente de políticas para criança e adolescente, já há mais tempo na secretaria, ou com alguém do próprio Conselho, mas que eu tenha conhecimento por base legal, né, de legislação, como é esse fato que aconteceu com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, não tenho conhecimento que tenha acontecido com o FIA, não. Tá certo, deputado Mário Mota, passar a palavra aqui. Falando, só que eu acho que está fechado. Está fechado o microfone? Não, tem razão. Eu só queria agradecer o esclarecimento e ele fecha com o que discutimos na última reunião, meu querido presidente Sérgio Mota. E acho que agora ficou bem claro qual é a situação. E mais ainda, nos dá uma certa tranquilidade, que independente de voltar a funcionar esses incisos, o Conselho, de alguma forma, está contribuindo para que os editais possam vir à tona o mais breve possível. Imagino eu. Com certeza. Passar a palavra aqui ao nobre deputado Berlanda. Eu quero lhe cumprimentar, presidente Sérgio Mota. Quero cumprimentar de uma forma especial o nosso deputado Mário Mota. Parabéns pela atitude, pela descoberta e por trazer esse assunto tão importante aqui no debate nessa comissão. Eu cumprimento também a doutora Sabrina Moraes, a senhora... Mores. E obrigado por estar aqui. Mas eu, casualmente, presidente, deputado Sérgio Mota, também fui procurado por uma senhora que é presidente da Associação dos Idosos do município vizinho de Curitibano, Frei Rogério, dizendo assim: deputado, eu estou preparado agora para estar recebendo fundos lá da associação do Conselho Estadual.
Poxa, eu perguntei para ela, mas de que forma? Eu gostaria de entender. Aliás, ela tentou explicar para o deputado e eu não consegui realmente entender aonde. E ela me dizia, Sabrina, você também é empresário. Eu sou empresário na iniciativa privada e recolho muito imposto, ICMS, imposto de renda e assim por diante. Mas de que forma eu posso contribuir? Então, eu deixaria 3 perguntas rapidinho. Assim. A associação precisa estar ligada e conectada ao município? Ou seja, poderia ser uma associação de uma academia, de alguém bem intencionado, querendo ajudar os idosos e está fazendo uma ação, mas que não tem nenhuma ligação com a prefeitura. Ou terá que ter uma ligação com a ação social do município, primeiro. Segunda, se a contribuição ela pode ser feita através do ICMS, que o empresário, todos nós pagamos, ou através do imposto de renda. E a terceira, se tem um cuidado, e vai ter um cuidado com esse fundo para que a gente distribua de maneira igualitária para todos os municípios. Porque aqui nós temos o município de Florianópolis, Joinville, Blumenau, os principais que talvez estejam habilitados, mas um Frei Rogério, que é um município lá do interior, também tem essa documentação e talvez até por falta de conhecimento não consegue acessar o fundo. Então, para que Vossa Excelência esclareça, para que a gente possa também levar essa informação lá para a nossa base, nossos prefeitos de todos os municípios. Obrigada pela pergunta, deputado. Sempre é bom estar esclarecendo, né? E é nosso dever, enquanto técnico, né? Eu sou técnica, eu sou de formação assistente social, concursada efetiva do município de Arabutã já há muitos anos, e agora estou cedida para a Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, na pasta, então, da Gerência de Políticas para Pessoas com Deficiência e Idosos, né? E aí também à frente do Conselho da Pessoa Idosa aí do Estado. Em relação à destinação, tá? A destinação ela pode ser doação de pessoa física. Eu, Sabrina, né, pessoa civil, normal, comum, sem cargo público nenhum, posso, pela minha bel vontade, destinar o que eu quiser. Eu quero fazer uma doação de R$1.000, de R$200, de R$100, de R$50, de R$30 para o Fundo Estadual do Idoso. Vou lá e faço o depósito em conta, não tem problema algum. Imposto de renda? Não, doação. Estou fazendo uma doação simples, espontânea. Espontânea, isso. Isso eu posso também, né? Essa é uma forma de doação. Outra forma é a destinação do imposto de renda, tá? Aí pessoa física ou então jurídica. Jurídica é trabalhado assim com o lucro real da empresa, tá? Então, em cima do lucro real é tirado um valor, é destinado um valor para a doação, então, para os fundos especiais. Aí a empresa vai escolher se eu quero doar para o fundo do município, de Frei Rogério, por exemplo, né? Se tiver o fundo municipal do idoso no município de Frei Rogério, eu, empresa aqui de Florianópolis, posso destinar para o município de Frei Rogério. Não tem problema algum. Assim como eu já citei, que o Fundo Estadual do Idoso recebeu destinação de empresas que têm sede no Amazonas. E veio para o Fundo Estadual de Santa Catarina uma destinação de uma empresa que tem sede lá. Então, isso é livre, né? E aí tem os parâmetros que aí a empresa, né, com o setor de contabilidade, aí vai saber o quanto pode, o quanto não pode, né, mensal ou não. E nós temos também uma lei, que agora eu não estou lembrada o número dela, mas que favorece aí a questão da destinação para o Fundo Estadual do Idoso, que foi aprovada alguns anos atrás. Agora eu não vou saber dizer para vocês, eu fico devendo e posso passar para o deputado ou para a Débora, né, na assessora dele, para dizer direitinho para vocês qual é essa lei que favorece, então, o Fundo Estadual do Idoso para receber esses recursos de destinação da Receita, dedução fiscal, que a gente chama, né? Satisfeito. Presidente. Fala, deputado. Eu acho que a nossa convidada levantou um tema
que é da maior importância, e talvez a própria Leste poderia puxar para si um pouco mais da responsabilidade de divulgar, que é justamente a forma de divulgar como contribuir para o Fundo da Infância e da Adolescência e para o Fundo do Idoso. As doações podem ser feitas durante todo o ano, mas especialmente no momento da declaração de imposto de renda. Pessoa física, por exemplo, você pode doar até 6% do valor do imposto a pagar, 3% para o Fundo da Infância e 3% para o Fundo do Idoso, mesmo que você não tenha feito doação nenhuma durante o ano. Na hora de fechar a sua declaração, você pode fazer isso. Mas muita gente não tem noção, é o que ela está dizendo. E certamente é importantíssimo o alerta que ela nos dá e que certamente a própria Assembleia poderia, através dos nossos deputados, nas suas regiões, alertar para esse tipo de doação. Mesmo assim, veja os valores que temos guardados no cofre do Fundo da Infância e do Adolescente e do Fundo de Proteção ao Idoso. Verdade, deputado Mário Mota, vamos fazer essa divulgação, vamos fazer essa parceria. E eu quero... Só um pouquinho, presidente. Sim. Só complementando a fala do deputado Mário Mota, além das pessoas não terem conhecimento disso, deputado, tem outro agravante, que muitas pessoas procuram escritórios de contabilidade, contadores, para fazer essa doação, né, no final, aí, para fazer a declaração do imposto de renda e destinar, e muitos contadores não têm esclarecimento disso ou acham trabalhoso preencher 2 ou 3 campos a mais na destinação, porque ali você vai ter que ter o CNPJ do fundo para o qual você está destinando, se é do Estado, se é do município, porque daí vai pedindo para confirmar conforme vai preenchendo. Então, às vezes eles dizem assim que é muito trabalhoso fazer isso. Tá? Então, nós temos que trabalhar com parcerias aí também, eu peço a ajuda de vocês, claro. E em relação ao material, nós temos todo o material para divulgação, tanto do FEI, do Fundo Estadual, quanto do FIA, que pode servir para os municípios também, né? É o básico. Então, nós podemos passar para vocês nos ajudarem aí nessa divulgação ampla por todas as cidades do Estado. Eu me recordo que o Conselho Regional de Contabilidade, em algumas oportunidades, iniciou campanhas especiais junto aos seus profissionais. É, sem dúvida, um importante aliado a esclarecer, porque você foi perfeito ao dizer que o contador pode estimular a doação, que não vai custar absolutamente mais nada para quem paga o imposto. Você vai só destinar 6% do que pagaria direto para a Receita para um dos 2 fundos. É importantíssimo esse alerta. Muito obrigado. Isso, e é algo assim, ó, que é esse dinheiro, esse recurso, né, que é meu, Sabrina, enquanto pessoa física, ao invés de ir para a fonte da Receita, como o senhor falou, vai aí para um fundo do município ou para o Estado. Então, não vai sair do nosso Estado, do nosso território, ele vai ter aplicabilidade aqui, no Estado de Santa Catarina, em cada um dos municípios que nós temos aí, dos 295 do nosso Estado. Perfeito. Eu queria, só para colaborar, talvez, né, deputado Mário, a gente chame o presidente da Associação dos Contadores aqui em Santa Catarina para que a gente discuta e que a gente faça um trabalho a 4 mãos para que toda empresa, se é empresa do município, que contribua com a associação do seu município. Isso... vai ser fundamental, presidente. Na orientação, na hora da pessoa fazer a declaração, já informar, né? E uma outra situação que eu gostaria de colocar para Sabrina. Sabrina, esse fundo que existe, pelo amor de Deus, que a gente compartilhe isso com todos os municípios. Que esse fundo não vá para grandes municípios. São 295 em Santa Catarina. Então, a gente peça... a documentação para os 295 municípios e que se tenha um critério para poder distribuir esse fundo que foi descoberto, então, agora pelo nosso nobre deputado Mário Mota. Parabéns mais uma vez e nós contamos com esse trabalho para que não haja injustiça. Isso, deputado. A gente presidente, não é o decreto 177, de 10 de julho de 2019, aquela lei que a nossa convidada estava tentando descobrir, porque é o que estabelece, além do Fundo Estadual do Idoso, num dos incisos lá embaixo, ele dá
as formas de contribuição, e uma delas é justamente através das doações de pessoas naturais e jurídicas. Decreto 177, desculpe. De 2019, né? Exatamente, do dia 10 de julho de 2019. Isso, esse é o decreto, deputado, que regulamenta o fundo. Se o senhor lê esse decreto, nele vão estar ali, ó, o inciso 5, todos os incisos que foram revogados da lei, tá? 17.355, no decreto eles ainda têm vigência, o que é contraditório juridicamente, né? Mas no decreto ele é vigente. Então, nós temos a lei que criou o fundo e o decreto que vai dizer como vai acontecer a tramitação do fundo. Então, para isso que é esse decreto, né? Então, ele é para embasar e dizer o passo a passo. A lei sobrepõe ao decreto. Isso. É exatamente por isso. Exato, exatamente isso. E só complementando a pergunta do deputado aqui sobre a documentação das associações, se as associações têm que estar ligadas à prefeitura, né? Não tem que estar ligadas à prefeitura. O que é objetivo do Conselho do Idoso que vai ser analisado é o que essa associação executa de política para o idoso, para a pessoa idosa do município. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos que o recurso seja aplicado, investido em políticas de atenção à pessoa idosa. Tá? E nós vamos, a partir do momento que for divulgados os editais, todas as entidades, os municípios vão ter prazos. Né? E aí eu conto com a parceria dessa comissão, que é a comissão do idoso aqui da Alesc, para ajudar a divulgar esses editais quando eles estiverem na rua, publicados, né? Na rua que a gente chama, mas publicados oficialmente. Nós vamos ter aí uma caminhada para receber esses projetos, seja das associações, sejam dos municípios. No edital vai estar muito claro quais são os documentos que essas entidades precisam apresentar e qualquer dúvida eu deixo disponível o meu telefone, né, o meu WhatsApp direto para qualquer dúvida que qualquer entidade ou pessoa do município, né, dos governos municipais, tem dúvida, pode fazer contato comigo ou com a Mônica, que é a secretária executiva do Conselho, tá? Que a gente vai estar esclarecendo toda e qualquer dúvida para acessar, sim, o maior número de municípios. Esse é um dos objetivos do Conselho também, porque é como nós falamos isso na nossa plenária. Como é que a gente vai fazer para distribuir esses 72 milhões em 295 municípios de portes pequenos? Aí começou algumas questões, né, que o próprio Conselho começou a levantar. Mas no edital nós vamos colocar que para receber o recurso, o município tem que ter o Conselho do Idoso e o Fundo do Idoso criado, porque nós temos municípios que não têm Conselho do Idoso e nem Fundo Municipal do Idoso criado. Né? E aí eu fiz a pergunta para o Conselho, eu disse assim, gente, nós temos que pensar que nós temos 295 municípios, e, independente se tem conselho e fundo criado, nós temos idosos nos 295 municípios do nosso estado. E eu sei muito bem da fragilidade dos municípios de PP1, os pequenos. Né? Eu visitei vários municípios durante esses últimos 2 ou 3 anos, onde conselho não existe, onde tem casos seríssimos de violência contra a pessoa idosa acontecendo, casos de negligência, casos de agressão, de violência financeira, violência em instituições de atendimento também. Né? Então, assim, é uma preocupação muito grande nossa de dar atenção a todos esses 295 municípios. Então, Sabrina, agora eu gostaria de saber sobre o Brasil Amigo da Pessoa Idosa, né? O EBAP. Quais os municípios já aderiram e em que nível estão? O EBAP é assim, ó. Ele começou em 2018, né, foi a aprovação, e depois, 2018 teve a aprovação da lei, e em 2019 veio um decreto que regulamenta ela, tá? É o decreto número 9.921, de 18 de julho de 2019. Em Santa Catarina, hoje, nós temos 110 municípios que aderiram ao EBAP.
Eu tenho a lista dos 110, depois eu posso disponibilizar para a comissão, tá? Porém, o que eu tenho sentido é que está bem parada assim, essa questão do EBAP. Tá? Primeiro, alguns apontamentos que eu faço e que são importantes para a gente entender o processo histórico. Os conselhos de direitos, entre eles o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, dentre outros, há alguns anos atrás, eles meio que perderam força. Tá? O governo fez com que a população tivesse um entendimento que não teriam validade estes conselhos. Então, agora, no último dia 22 de agosto de 2023, o Conselho Nacional da Pessoa Idosa tomou posse e está vindo com gás total. Eu tive uma reunião ontem pela manhã com o presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa e os presidentes de cada um dos estados. Tá? Então, ele colocou algumas prioridades de pauta, e, dentre elas, está, sim, a retomada 100% do EBAP. Que é o quê? O que é o EBAP? Né? Vamos explicar para quem está nos ouvindo e não tem conhecimento. É a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Isso é o EBAP. O que ele diz? Né? O que é esse EBAP, então? Ele é uma política pública articulada intersetorialmente entre saúde, educação, assistência social, segurança pública. Né? E o nosso dever, enquanto Estado, é o quê? É estimular os municípios a implementarem o EBAP. Por quê? Para forçar a termos políticas de atenção à pessoa idosa, articuladas dentro do município, para que a política da educação converse com a política da saúde, converse com a política da assistência social, pensando ações e programas para contemplar essa população idosa que está no município. Tá? Então, além disso, o que a gente pode mais fazer? Né? Toda a parte de orientação, como que funciona, como que é o termo de adesão que tem que ser preenchido e encaminhado, como que é feito toda essa tramitação. Esse apoio, o Estado tem obrigação de fornecer essa orientação aos municípios. Tá certo. Tem mais algum deputado querendo falar da sua contribuição? Então, quero agradecer, Sabrina, pela tua presença aqui, dizer que nós queremos estar juntos, né, com o SEI, com o Conselho, né, Estadual da Pessoa Idosa. O que precisar dessa comissão, a gente vai estar aqui sempre atento e vamos fazer a divulgação. Tudo que foi falado aqui, nós vamos colocar em prática. Então, te agradeço de coração, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, presidente, deputado, né, Sérgio Mota. Agradeço os questionamentos todos feitos. O Conselho Estadual da Pessoa Idosa está aí de portas abertas. Quando sentirem necessidade, quiserem esclarecimento sobre qualquer outra pauta envolvendo a política da pessoa idosa, vocês podem nos convocar, nos chamar. Eu, enquanto gerente ou enquanto presidente do Conselho. Esclareço ainda que nós estamos muito bem articulados já com a Casa Civil em relação à tramitação da alteração dessa lei. Tá? Já temos um ok da Casa Civil nos bastidores, e assim que tramitar o processo aqui para a LESC, eu vou sim fazer contato com essa comissão, através do presidente Sérgio Mota, para nós nos mobilizarmos e tramitarmos o mais rápido possível aqui na LESC também, porque vai vir para cá para aprovação, né? Então, para nós termos essa celeridade no processo aqui também no Legislativo. Obrigada a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os nobres deputados. Obrigado, deputado Berlanda, deputado Mário Mota, todos que estão aí, né, de maneira virtual. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião.